Gratidão. E aqui a gente vai falar sobre as leis do magnetismo, né? O quanto é importante a gente compreender como é que funciona isso, né? Entendendo o campo magnético, né? Como é que atrai, como é que recebe, como é que emite. Então, todo esse funcionamento, todas as leis magnéticas, elas começam a operar sobre nós quando nós elevamos a nossa frequência, elevamos a nossa energia. Então, quando a gente sai de um nível meramente físico, né, de uma vida meramente física, onde a gente está inconsciente, repetindo padrões, fazendo as coisas no mundo físico, sem muita, né, percepção da nossa alma, dos nossos núcleos superiores, do nosso espírito, a gente está com esse magnetismo de alguma forma comprometido, ou seja, a gente está fazendo as coisas dentro da bagunça do mundo. Então, o que é o magnetismo na bagunça do mundo, né? A gente vai fazer as coisas da mesma forma que os outros fazem. Então, a gente trabalha num lugar do mesmo jeito que os outros trabalham. A gente vai fazer a nossa vida, a nossa rotina, da mesma forma que os outros fazem. Então, a gente não encontra outras maneiras de fazer as coisas que não sejam daquele mesmo padrão da massa, né? do mundo físico como foi criado. Então, qual que é o processo, né, de saída da terceira dimensão para a quinta dimensão e o que acontece com esse magnetismo? Justamente a saída de um núcleo, de um nível meramente físico, tridimensional, para a gente explorar a nossa alma, a experiência da alma, a experiência espiritual sobre a matéria, a nossa energia precisa ser reorganizada, realinhada. Então, quando a gente desperta para um núcleo maior, a energia da nossa essência, da nossa alma, ela desperta, ela acorda, né? Então, essa energia que estava retida, porque a gente estava trabalhando somente com os níveis inferiores nossos, né? Ou seja, a gente estava trabalhando somente com o nível de sobrevivência, de repetição, de querer as coisas e etc. A gente começa a despertar os níveis superiores, as faculdades superiores. Então, quando acontece essa subida da energia, para que possa operar esses níveis superiores, ou seja, para que a gente possa acordar, literalmente, o magnetismo, né, as energias e o campo magnético é percebido por nós. Então, é ativado, né, como a gente chama. Por isso que a gente fala, tem meditações que a gente traz ativações, né, portais energéticos. O que significa isso? Significa que nós estamos conectados, né, nós, no caso aqui, fazendo esse processo de trazer essas frequências para a manifestação na Terra, manifestação na nossa vida. Então, são energias que estão num nível além da Terra, um nível extraterrestre, extraplanetário. Então, essas energias, elas vão atuar na alma, elas vão atuar nas mônadas, elas vão atuar nos núcleos internos nossos, nos núcleos de consciência, na consciência, efetivamente. Então, não são energias para a gente trabalhar meramente a questão física, mas são energias que vão unir a nossa fisicalidade, o nosso mundo externo, aqui, com o nosso mundo interno e com os campos dos nossos corpos sutis. Então, essa união, essa integração é que permite a gente perceber o campo no qual nós estamos inseridos, porque todos nós estamos dentro de um campo magnético. Mas, quando a gente está sem essa orientação, sem essa reconexão, nós estamos com as energias misturadas com o mundo, porque nós estamos fazendo uma vida meramente física. Então, o nosso campo está todo comprometido, porque a gente está fazendo uma coisa aqui, outra lá, e a gente não está se deixando conduzir pelo eu superior, pela força maior interna, que é a energia que deve prevalecer sobre nós. Então, a energia do imediatismo, por exemplo, né? Então a pessoa falou, não, tinha que resolver, né? E aí largou a meditação, não, meu Deus, aconteceu uma coisa.
Ok, né? Aconteceu um imprevisto, eu preciso sair correndo. Tudo bem, ok. Mas o que significa isso? Significa que o ser não está tendo o autocontrole, o autodomínio suficiente para que essas coisas possam ser organizadas, né? Ou seja, eu posso fazer essa meditação e depois eu posso fazer ou resolver as coisas que tenho que resolver. Então esse desalinhamento ele vem justamente porque o ser não está no seu estado de presença, no seu momento do agora, mas está nos corpos, nas memórias, nas experiências, né? E esses corpos precisam ser trabalhados com essa energia maior, porque senão o campo, como a gente fala, o campo não responde. O que o campo não responde, né? O campo eletromagnético, ele responde à nossa vibração. Então eu converso com o superior, precisamos de uma solução de algo, então eu coloco isso, eu intenciono isso. O campo responde, mas se eu estiver no estado vibratório correspondente, ou seja, se eu estiver realmente na vibração que me corresponde internamente, não na ansiedade da mente, não na pressa do ego, não nas emoções conturbadas, porque essas energias não correspondem à essência. Então a gente tem que entrar no nosso melhor, na nossa melhor vibração, no nosso melhor estado de consciência para intencionar algo que a gente queira, né? Que a gente precise solucionar, que a gente esteja buscando, mas a gente não pode entrar como um desesperado, porque a gente está em energias totalmente contrárias. Então, o que acontece? O realinhamento desse campo, ele vai acontecendo na medida em que a gente vai praticando, né, essa percepção da nossa energia interna, vai despertando, vai permitindo que essa energia vá fazendo o trabalho. Ou seja, o trabalho é da energia sobre nós, né? E não de nós sobre a energia. Então, eu não fico falando para a energia, vem cá, vamos lá. Não, a energia atua sobre nós e se faz. Você fez a luz, né? Você faz, você manifesta aquilo que é necessário, etc. Então, a gente está, o campo magnético, a forma como um ser na quinta dimensão, ou um ser na nova Terra vai viver, não é mais essa, gente. É essa que a gente vê aí. Não é essa que a pessoa sai correndo todo dia para lá, correndo para cá, correndo para lá. Por quê? Porque essa é a visão da falta, entre aspas, falta da espiritualidade. Porque se eu estou conectada ao meu eu interno, meu ser interno, eu tenho que seguir essa orientação. Então as energias vão sendo organizadas para que a minha ação seja tomada em função dessa orientação. Então eu não fico saindo lá fora para buscar alguma coisa. Por quê? Porque quem vai atuar é o nosso eu superior através de nós. Então, o corpo de luz, né, o corpo causal, o corpo que é a origem das coisas, ele precisa estar desenvolvido. Então, esse corpo ele vai ser desenvolvido na medida em que nós praticamos, e aí a meditação é uma ferramenta extremamente poderosa para isso, porque você vai elevando, né, a sua energia e vai construindo esse templo. Isso que Jesus chamou do reino de Deus. Você vai construindo esse corpo de luz, porque todos nós somos feitos de luz. Então, o corpo principal, nós, que vai atuar na quinta dimensão, não é esse físico. É o corpo de luz através desse físico. Então, eles precisam estar unidos, eles precisam estar trabalhando corretamente. Por quê? Porque é através dele que vem a comunicação. Então, eu não posso ter uma comunicação com hierarquias superiores, com o próprio eu superior, com a intuição, etc., sem o desenvolvimento desses corpos sutis. Por quê? Porque eles são os corpos que
que permitem a gente acessar, se comunicar com uma frequência mais elevada. Porque se eu tento me comunicar com uma frequência mais elevada a partir do meu físico apenas, não tem como. Por quê? Porque a capacidade física, ela tem um limite, né, de vibração de frequência, que ela só pode ser expandida se você estivesse unindo esse corpo maior que está numa outra frequência. Então, a comunicação não é direta do físico, como eu quero uma resposta agora do físico. Não acontece, nós temos que desenvolver. Por isso que a espiritualidade é uma prática. A espiritualidade. Porque quanto mais, como é que a gente desenvolve esse corpo? Praticando, né? A energia mesmo, ou seja, com meditação, a gente se elevando, trazendo essas frequências mais altas, essa energia mais alta para nós, para a nossa fisicalidade, para que possa se unir. Sem essa união, a gente não tem comunicação. Então, o que as naves fazem? O que esse processo todo, né, ajuda? Por que ajuda? Porque as naves, quando você entra em contato, seja visual, ou seja através interno, né? Muitos têm os contatos internos também, a gente entra em contato com outra frequência. Então, no momento em que a gente entra em contato com outras frequências, o nosso campo é automaticamente, entre aspas, automaticamente, ele é conectado. Né? Então, eu tive um contato com um ser da minha origem, né, da minha família. Eu tive recebi uma energia extrafísica. Né? Então, o meu campo, o meu corpo de luz foi sendo desenvolvido e vai sendo ativada todas essas frequências para que a gente possa receber a informação, a comunicação, a mensagem que precisa transmitir, como a gente vai atuar, etc., vem desse canal. Então, a construção do canal passa pelo despertar dos corpos sutis. Então, a nova Terra, ou seja, o ser, ele vai, a gente fala em lei da atração, né? Na verdade, a atração, você não é atrair, mas é manifestar. Né? Então, através de nós, a energia espiritual desce, uma energia, e eu manifesto essa energia na forma. Então, a mudança de paradigma e a mudança de mentalidade é super necessária, porque se a gente continua na mentalidade, não, eu vou fazer, eu quero fazer do meu jeito, não há espaço de atuação dessa energia. Por quê? Porque ela tem um outro jeito de fazer, que não é aquele que a gente estava acostumado. Então, a nossa parte extrafísica, as leis superfísicas, é as que estão operando na Terra. Então, como é que a gente vai funcionar, nós, né, aqui, se não tivermos acesso às leis suprafísicas, ao nosso corpo que está além da nossa fisicalidade, da nossa matéria? A gente fica limitado. Por isso a sensação de estar limitado. Por quê? Porque não consegue expandir a consciência, não consegue ter outras ideias, não consegue perceber outras coisas e continua repetindo os mesmos padrões do passado. Então, essa mudança com as leis magnéticas, elas são super importantes agora, porque toda a Terra está alterada magneticamente. Totalmente. Se nós temos milhares de naves, seres, né, que estão encarnados aqui, que são de outras órbes, que já possuem uma outra frequência, os seres que estão despertando, que estão acessando essas outras frequências, todo o magnetismo mudou. Ou seja, a forma como as pessoas veem o mundo não é mais através da lente da noticiário. Né? Porque o noticiário não vai trazer nada, vai trazer desinformação. Não que a gente não possa, não criticando, mas diante de uma expansão desse tamanho, que noticiário que vai informar
que a gente precisa trabalhar a espiritualidade. Qual o noticiário, né? Então você pode até ver uma outra informação aí, mas ainda vai estar dentro daquela caixinha com restrições, né? E não vai falar abertamente para o ser que espiritualidade é a vida dele. Porque se ele não desenvolve isso, ele não tem a comunicação com o seu eu superior, com a sua própria vida. Então não é uma coisa que a gente vai fazer de vez em quando. É uma coisa que a gente vai fazer constantemente, porque faz parte da nossa vida. Então a espiritualidade é justamente a percepção de que somos um espírito encarnado fazendo experiência. Então, para que isso aconteça, e o quanto disso a gente está percebendo, depende do trabalho interno de cada um. Então, quanto mais uma pessoa evolui, mais ela se dedica, ela tem um contato mais direto com o superior. Então, ela pensou uma coisa tal, já fez, já resolveu. Veio uma informação para ela e ela já entendeu. Numa fração de segundos. Veio uma comunicação, tal, você já compreendeu o que está vindo. E assim, por quê? Porque é uma comunicação direta. Então, cada um de nós tem essa comunicação direta e precisa desenvolver esses corpos, né? Então, a forma de a gente fazer isso é a gente estar imbuído da nossa essência no estado, no nosso melhor estado de consciência, estado de presença. Ou seja, um estado onde eu estou naturalmente vivendo. Eu não estou forçando a vida, não estou exigindo as coisas. Esse é um estado do velho mundo. É um estado onde eu estou vivendo as coisas. Então, o fluxo muda completamente porque nós estamos, o campo energético é outro. Então, esse campo energético ele começa a se intensificar com o trabalho das egrégoras e de todas as pessoas que meditam em conjunto, de alguma forma. Então, eles vão se intensificando e vão se comunicando. Então, muitas vezes eu lanço coisas dentro desse campo e alguém recebe. Por quê? Porque é a forma de comunicação. Então, eu estou falando aqui, eu não estou falando aqui só aqui na frente dessa tela. Eu estou dentro de um campo eletromagnético. Então, se tem pessoas que necessitam de determinada informação, elas vão receber. E aí a gente percebe depois alguma mensagem, alguma coisa que acontece que valida aquilo. Mas isso não é uma tarefa nossa, ou seja, não estamos fazendo isso porque estamos... Não, isso acontece porque o mecanismo é esse. Então a gente não tem que fazer e ver se deu, se é isso, se não é. Isso é o velho mundo de novo. O velho mundo, ele condicionou as pessoas a pedirem validação, reconhecimento, prêmios, etc. Então, isso não tem nada a ver com a espiritualidade, com a evolução. A evolução é a gente, cada um de nós, através do movimento da nossa consciência, perceber o que está acontecendo. O que nós estamos aprendendo? O que nós estamos fazendo daquilo que a gente veio fazer? O que é para fazer? Então, a gente ter esses questionamentos, esses movimentos, e a gente começar realmente a perceber. Porque aí nós estamos afetando a realidade, mudando a realidade. Aí nós estamos saindo daquele mundo velho para um novo mundo. Porque sem a gente fazer esse processo de afetar a realidade, ou seja, você está vendo que você está afetando a realidade. O que é afetar a realidade? É a gente mudar. Estamos mudando a nós mesmos, lá fora tem que refletir. Né? Mas a gente não faz isso porque a gente quer ver se mudou. Esse é o grande paradoxo de tudo isso. Né? Ou seja, a gente faz isso porque nós estamos buscando progresso, progredir espiritualmente. E não porque a gente está buscando validação. Mas o que acontece? O eu superior traz para que a gente entenda o que está operando sobre nós, alguma comprovação, vamos chamar assim. Mas que não é para mostrar, é simplesmente para a gente entender. Porque a gente entende, é isso. Aí a gente entende as leis magnéticas. Então, determinada região do planeta tem naves sobrevoando.
elas estão afetando aquele local. Né? Por quê? Porque aquele local tem guerras, aquele local tem lutas. Então, são as naves que trabalham com as energias da paz, da pacificação. Então, as energias são de amor, de paz. Se não houvesse esse equilíbrio de energias, o planeta já tinha se despedaçado, né? Porque não teria como suportar tanta energia densa. Então, agora é o momento de a gente perceber, de a gente trabalhar esse campo nosso, pessoal, pessoal entre aspas também, né? Individual. Por quê? Porque a partir do indivíduo, da individuação, ou seja, quanto mais eu trabalho isso, mais eu me torno isso, mais eu percebo isso, e aí eu vou para o coletivo. O engano é a gente achar que vai para o coletivo, já vai mudar o mundo, vai. E isso é enganoso, isso é ilusão. Por quê? Porque a gente não vai mudar o mundo. A gente vai estar mudando a nós mesmos. E nós temos que nos empenhar nisso. E aí a maneira como a gente vai para o mundo, o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer, vai ser determinado por uma ordem superior nossa mesmo, do nosso eu superior, de acordo com aquilo que você é, de acordo com aquilo que você já é. Então a gente não tem que se preocupar muito com como é que eu vou fazer ou deixar de fazer. A gente só tem que estar centrado em fazer o nosso melhor. Porque aí você vai liberando essa energia, vai ampliando e esse campo vai sendo desenvolvido, esse corpo de luz. Ele precisa estar, chegar num ponto, né, que a gente participa de meditações e é astronômico, né, um corpo gigantesco, magnífico, de tanto que você nutriu, de tanto que você se alinhou, de tanto que você buscou. Então, esse trabalho não tem como ser feito sem a perseverança, sem o nosso movimento interno. Por quê? Porque ele não vai sozinho. Precisa da nossa intenção, precisa que a gente sente, precisa que a gente se alinhe, precisa que a gente intencione, que a gente pratique, que a gente faça esses movimentos de meditação, etc., para a gente elevar essa energia e permitir que essas forças maiores que estão atuando sobre nós, elas possam nos alcançar. Porque tem um determinado ponto, né, que a gente chega, que vira, né, que a gente chama salto quântico, tal, vira a chave, porque se colocou energia suficiente e aí você fala, tá ok, não tem mais, não dá mais, já colocou. Você fala, não tem mais o que fazer, não tem mais. Meu Deus do céu. Então esse ponto é o ponto de virada de chave. Mas enquanto a gente não alcança uma determinada faixa vibratória, uma determinada frequência, porque a gente fica capengando, entre aspas, né? Então você começa, larga, para, vem, vai. Né? Então esse movimento, dentro da ascensão e dentro da espiritualidade, o que é espiritualidade? Espiritualidade você não tem férias. Por quê? Porque é o movimento da sua consciência sobre você. Não é que você fica desenfreado correndo, é ao contrário. Você está se alinhando, então você está permitindo. Que a energia vem, você permite. Um dia, outro, mais um pouco, você vai permitindo essa expansão que vai acontecendo e você vai transitando pelo mundo fazendo as suas coisas. Mas você está disciplinado, entre aspas, não é rigidez, mas você tem um movimento contínuo, constante, contínuo, constante. Porque senão a gente não chega, né, nessa percepção, por exemplo, da mensagem que veio do apagão. Né? Então, como é que estamos preparados para isso? Né? Então, a gente tem que estar o tempo todo preparado, todo o tempo preparado para qualquer situação, porque a nossa energia está em ordem. Então, a instrução superior hoje é de essas leis, né, magnéticas e tudo, como a Terra, né, está em transição, então existem muitas energias sendo transmutadas que não correspondem à nova Terra. Então, não vamos dar atenção, não é ignorar, né? Não é ignorar. Se a gente sentiu isso aqui, a gente vai fazer o nosso trabalho interno, etc. Mas é não enfatizar,
Por quê? Porque sabemos que tem um caminhão, né, de energia que não corresponde à Terra. Quantos seres, né, estão realmente no processo ascensional? É uma fatiazinha minúscula. O restante são seres que não vão participar, não vieram para isso, eles não querem saber, não adianta você falar, né? Uma pessoa também falou assim, não, eu estava tentando falar com a pessoa. Não adianta, gente. Você não pode tentar falar com nada. Você irradia, você emite uma palavra, você fez algo e acabou. Você lançou. Se a pessoa, se aquilo for bom para ela vai, aquilo vai ressoar com ela e ela vai ser útil em algum momento. Pode não ser naquele, mas em outro. Não podemos obrigar ninguém a falar, chegar para uma pessoa e falar sobre isso, ela não está num processo ascensional. Porque ela não vai compreender. Porque não está na frequência para receber essa informação. Então não adianta a gente sair por aí, ô fulano, eu quero vir para cá. Esse é o velho mundo. O novo mundo é através do campo magnético, as pessoas que precisam se comunicar, elas vão se comunicar. Porque é o todo atuando, Deus atuando sobre nós, e aí Deus atuando sobre as outras pessoas, e aí aquelas pessoas se reúnem, se encontram, porque existe ressonância, já existe um trabalho ali, interno. E isso se dá. Então, na nova Terra, as coisas se dão, elas se dão, porque a lei magnética vai trazer as pessoas, os recursos, as situações necessárias para que aquilo se dê. Enquanto que na velha Terra as pessoas lutam porque ela quer aquele namorado e aquele não quer. Aí a pessoa quer aquilo. Então essas coisas de velha Terra é por quê? Porque não se compreendem as leis magnéticas. Não se compreende o corpo, os nossos corpos sutis e a finalidade da nossa alma. Ou seja, qual que é o objetivo da alma? É estar naquele relacionamento? Não. Então, né? A gente não pode obrigar, porque a alma vai sofrer, você vai causar sofrimento para você se você não quer aquele relacionamento. Então, porque não é para você. Né? Então, dentro de um campo desse, você percebe imediatamente. Por quê? Porque o campo magnético ele vai trazer para a gente a vibração correspondente, você vai perceber na outra pessoa, imediatamente aquela pessoa não corresponde a você, não. Relacionamento, não tem nenhuma condição. Por quê? Porque ela está num outro padrão vibratório, num outro nível de consciência, num outro mundo. Então, com essa expansão da consciência, a gente imediatamente percebe e não precisa nem perguntar para o superior. Ele já te diz na hora. Então, é isso que a gente precisa fazer. Quando a gente expande, a gente aumenta a nossa percepção. Aumentando a percepção, aumentando o campo, a gente vai trazer e perceber a informação correta, as pessoas corretas. A gente não tem que ter essa pressa, não. Agora, meu Deus, você, né, começam a lançar coisas, porque, meu Deus, vai acabar o mundo, o que vai ser? Todo mundo tem que entrar nessa frequência correndo. Já vi pessoas falando, nossa, é melhor você fazer uma coisa, entrar todo mundo correndo. Não, a orientação é superior, gente. Não é a gente não vai fazer uma plaquinha, colocar lá e formar fila para vamos todo mundo entrar aqui. Não funciona assim. É um campo consciencial onde cada ser tomou suas próprias decisões, fez as suas escolhas internamente para seguir nessa transição para onde escolheu. Né? Então, a orientação, a gente está aqui, a gente vai transmitir, a pessoa que precisa receber, ela vai receber. Não é uma obrigação, jamais, e nem uma escolha, né? Porque não escolhemos as pessoas. As pessoas entram em ressonância com a energia superior do mundo interno da egrégora, de todo o trabalho que vem sendo feito. Então é aí que acontecem os processos de cura, processos de aumento de percepção, aquelas fichas que caem, né? Pessoas que caem a ficha, nossa, era uma coisa tão simples, né? Então essas coisas vão acontecendo porque entrou em contato com uma frequência, com uma energia superior,
que é a energia da vida, a energia do amor incondicional. Então não adianta essas pessoas brigarem, não adianta essas pessoas quererem brigar, porque vai entrar, está chegando no planeta essa onda agora, que é o amor incondicional. Não tem como. O amor vai resolver. Então, o que quer dizer? A pessoa está odiando porque ser o amor que vai resolver. Né? Então, ela vai contra o fluxo, causando mais sofrimento para si mesmo e para os outros, porque não entende o que acontece com o processo espiritual, o processo de evolução de um planeta, que é um ser, se tornar um ser espiritual. Ou seja, sempre fomos, né? Nós estamos relembrando. Então, não é que nunca fomos, sempre fomos, mas esquecemos, só estamos relembrando e ativando. Como a gente vai relembrar e ativar as informações que correspondem a nós mesmos? Ativando esse campo, ativando esse corpo, elevando a nossa frequência, fazendo o nosso trabalho interno. Então não é a gente fazendo o corpo físico, eu quero isso, né, e dar 5 pulinhos. Não, é a gente ativar o corpo causal, é aquele onde você se conecta à sua verdadeira vida, a sua vida que está regendo você aqui. Então aí lá você vai ter um acesso lá entre aspas, né? É o aqui que você vai receber a informação que você precisa, se você precisa, na hora que você precisa. O nosso trabalho não é ficar correndo atrás da informação, o nosso trabalho é fazer o processo interno, é permitir. Permitir que a energia se expanda, que ela se organize, etc. Então, com essa organização, a informação vem. Não é a gente correr atrás dela. Então, tudo que é fluxo de correr, eu quero isso, eu quero... Tudo que é isso, e isso é velho mundo. O velho mundo, o que aconteceu? A humanidade perdeu o autocontrole, o autodomínio. Se nós temos autodomínio, porque Deus está operando sobre nós, Deus está operando sobre nós, Deus. Então, como é que alguém pode mandar no outro? Não, mas eu quero que você faça isso agora. Eu quero que você faça aquilo agora. Então, essa energia é a que está sendo retirada do planeta. Literalmente. Porque todos esses sistemas que oprimem, que obrigam as pessoas, que causaram todos esses conflitos, eles não correspondem a essa frequência nova. Então, isso passa por toda essa mudança e tem que acontecer, né? Porque senão, como é que a gente fica dentro de um sistema desse? Né? Não faz nenhum sentido. Mas o que a gente tem que focar agora não é nisso. Né? Esses querem isso, querem... Você deixe isso para lá e foque no seu próprio trabalho interno, porque é esse que vai construir os seus elementos que você precisa para a nova Terra, para viver de acordo a essas leis, onde o magnetismo, a lei magnética vai estar alinhada. Então, você não vai estar cocriando as coisas aleatoriamente, você vai cocriar conscientemente. Esse é o grande desafio. Por quê? Porque quando a pessoa está inconsciente, ela está cocriando o tempo todo, mas ela não sabe. Aí aparece uma coisa na vida dela, ela não sabe por que apareceu. Então, cocriar conscientemente significa que todas essas coisas inconscientes têm que vir à tona para a gente perceber, transmutar, modificar, arrumar e então passar a cocriar conscientemente. Não significa que se vê alguma coisa você vai achar que errou, né? Não, mas você vai atuar de outra maneira. Você já vai entender mais do mecanismo, né, de como isso funciona, e você vai evitar trazer para o seu campo. Por quê? Porque essas coisas acontecem porque você trouxe, abriu o campo. O seu campo magnético para coisa que não tem nada a ver. Né? Então, a gente tem que estar focado em trazer para o nosso campo as coisas que estão em alinhamento com o que a gente está fazendo, com a evolução, com as leis superiores, com o autoconhecimento. Então, a gente vai alargando isso, mas dentro dos temas que nós estamos trabalhando na nossa própria vida, e não a dispersão do mundo. E aí o que vai acontecer? A dispersão do mundo não vai mais entrar.
porque ela não tem como entrar no seu campo, porque ela está em outra frequência. Então ela vai estar lá embaixo e aquilo não vai fazer nenhum sentido, ela nem chega para você. É como se você está operando em outra faixa. Então, nesse momento, a importância de a gente estar com esse trabalho o mais organizado possível é fundamental. Porque tem muita energia, né, de terceira dimensão para ser transmutada, retirada do planeta, etc. E a gente tem que estar dentro da nossa própria proposta interna, sem bagunça e evitando o máximo essas coisas de terceira dimensão que já não correspondem mais. Gratidão.